Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos continuar com a nossa leitura do livro As Cartas de Cristo e nós estamos na carta 3. Vamos continuar exatamente de onde paramos. Vou descer aqui um pouquinho, já vai ficar mais no rumo, tá? Quando uma consciência amorosa se age puramente para fazer o bem aos outros, os únicos limites do trabalho amoroso do Pai no mundo são os limites que a mente do homem coloca neste trabalho. Tais mudanças na matéria só podem ocorrer quando a consciência do homem está em perfeita harmonia e unida ao Pai Consciência Universal. Ainda que assombrados por perceberem o alimento desta maneira, as pessoas e meus discípulos não compreenderam como tal coisa tinha se realizado. Apenas puderam concluir que era o maior milagre que tinham visto. Isso também confirmou para eles a crença de que eu era o Filho de Deus. Numa outra ocasião, eu estava sentado debaixo de uma árvore nos arredores de Betesda, rodeado por aqueles que tinham trazido seus doentes para que fossem curados. Como sempre, maravilhavam-se ao vê-los recobrarem a vida e a saúde e perguntavam-se como tais milagres podiam ser feitos. Uma vez tentei fazer com que compreendesse o poder da fé. Nos evangelhos está escrito que eu disse que se um homem possuísse a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderia mover montanhas. Esta afirmação é uma interpretação errônea do que eu verdadeiramente disse e revela o pouco que meus discípulos e os evangelistas compreenderam dos meus ensinamentos quando nós estivemos na Terra. Se alguém tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, o que significa isso? Como se pode medir a fé de tal maneira? Fé é fé. É um poder de total convicção de que toma conta da mente e não pode ser submetida a um tamanho. A fé que surge da sua necessidade de crer em algo, porque tal crença servirá a seus propósitos de algum modo, pode ser poderosa e forte, mas nunca pode ser estimada com um conceito de tamanho. A crença é ainda mais forte. A crença é o fruto do ouvir dizer e da lógica, porque você ouviu alguma coisa e está convencido de que o que você ouviu ou leu é verdade. Desenvolve uma profunda crença no que ouviu. Você crê que é verdade. Você crê de uma maneira total e completa, que desafia qualquer contradição. Constantemente eu dizia às pessoas: creiam e receberão. E receberão. Contudo, eu sabia que seria quase impossível que as pessoas algum dia tivessem a fé para realizar milagres, pois não importava o quanto explicasse a verdade, elas nunca teriam o intenso conhecimento que me foi dado no deserto. Mas agora relato, em alguma medida, a história de minha permanência na Terra, na Palestina, com a intenção de que você, meu leitor, comece a perceber e a compreender o conhecimento que me foi dado durante minha iluminação. Minha intenção é dar a você conhecimento. Saber algo de ouvir é o que se ouve de alguém, mas não se pode comprovar realmente que seja verdade. Conhecer é saber alguma coisa que foi dita, o que você leu, e as novas informações tornam-se conhecimento porque o que você ouviu ou leu coincide logicamente e com realismo com todos os pedaços de conhecimentos que você já tem e que pode compreender e crer de maneira realista e lógica. Você sabe que o que sabe é verdadeiro. Você tem um sentido de convicção.
Até agora, alguns de vocês tiveram fé em Jesus Cristo, mas se pareciam a crianças precoces. Sua fé foi em parte cega e obediente, porém entrelaçada a muita dúvida. Portanto, quaisquer que fossem as suas necessidades, dependiam de Jesus para que a obra se realizasse. Mas, na realidade, muito do que vocês creem ter recebido diretamente de Jesus foi sua própria fé em Jesus que se tornou visível na forma das coisas pedidas. Ainda que esta fé ingênua seja muito importante para o seu bem-estar, aqueles de vocês que são capazes de avançar no caminho espiritual rumo à perfeição devem agora alcançar um nível mais profundo de verdadeiro conhecimento sobre a relação entre a mente e a matéria. Sem este alicerce, as pessoas continuarão se emaranhando em mitos religiosos e ficarão aprisionadas na miséria da condição humana. Quando estava na Terra, eu disse a verdade às pessoas, mas ela foi continuamente mal interpretada. O que eu realmente disse sobre a fé foi isto: vejam esta grande árvore. Cresceu desde a menor semente que se possa imaginar. Veja o tronco enorme, os galhos e sua frondosa copa. Todo este enorme crescimento originou-se de uma pequena semente. Como aconteceu tal coisa? De onde vem toda a madeira da árvore e a frondosidade que a ornamenta? Isso não é tão milagroso quanto os milagres que eu realizo para vocês dia após dia? O crescimento desta árvore não é tão obra do Pai quanto a cura que recebem os enfermos? Pergunto: o que é uma semente? Vocês podem responder-me? Não podem. Mas eu vou dizer o que é. É uma entidade diminuta de conhecimento da consciência. É o conhecimento consciente daquilo em que se tornará, naquilo que se transformará. É um fragmento de consciência retirado da consciência criativa divina. É um fragmento do poder da mente, procedente do poder mental do Pai, o qual, ao ser plantado na terra e regado pela chuva, começará a revestir a si mesmo com a matéria visível da qual possui o conhecimento do fundo de si mesmo. Este conhecimento é verdadeiro, é firme, é forte e sem desvios. Este autoconhecimento, corporificado na semente, é uma convicção da consciência. Todas as formas de vida surgem deste conhecimento unidirecionado de si. Uma convicção na consciência. Esta convicção na consciência é o que separa a terra inanimada e as rochas de tudo o que vive e cresce sobre a face da terra. Onde não existe convicção de consciência ou conhecimento da identidade, não há crescimento. A consciência dentro da terra e nas rochas permanece como consciência em uma forma adormecida. Portanto, se você pudesse crer no que pede, tão poderosamente como a semente de mostarda, conhece a sua própria identidade. Poderia fazer qualquer coisa que quisesse. Se você pudesse levar dentro de sua mente uma semente, o plano aperfeiçoado de seus objetivos mais profundos, o saber sem qualquer dúvida de que ela pode crescer e chegar à perfeita realização, você poderia ver essa semente maravilhosa ganhar vida própria, que logo se manifestaria em sua vida. Com toda certeza, você poderia mover as montanhas de sua vida. Essas montanhas que se colocam em seu caminho e o impedem de alcançar tudo o que você deseja, montanhas que em momentos de imprudência e de pensamentos mal elaborados você criou para si mesmo. Se compreendesse a criação e a existência, você poderia viver uma vida de total liberdade, realizações sem limites e alegria transcendente. Busque a compreensão e verá que, pouco a pouco,
a compreensão virá em sua direção. Bata à porta do universo que dá acesso a Deus, o Pai Consciência Universal. E finalmente você verá a porta se abrir e você terá acesso aos segredos do mundo. Apenas creia e você receberá. Eu também recordava isso a eles a todo momento. Somente aqueles de mente e coração puros realizarão essas coisas poderosas. Os malvados podem prosperar durante um tempo, como o fizeram os reis e os exércitos saqueadores, e outros que amontoaram a iniquidade em suas mentes. Foi permitido a eles fazer seu trabalho durante um tempo, pois da maldade surge um certo bem. Mas no final fracassarão, e o resto do mundo dirá injúrias contra seus nomes. Então, se você quer ter sucesso, examine suas motivações. Os desejos que surgem simplesmente do anseio egoísta de riquezas ou conforto, no fim acabam em desengano, doença e morte. E a você que lê estas palavras digo: não deixe ninguém se atrever a negar a verdade que trago, até que você também tenha andado o caminho da renúncia de si, que eu percorri na terra, e que tenha alcançado a mesma união com o Pai e as alturas do conhecimento e da compreensão indiscutível que possuo. Quando você tiver alcançado tudo isto, já não terá nenhum desejo de negar essa verdade e será incapaz de deixar de se unir a mim e ensinar ao próximo. Até esse momento, mantenha-se em paz e não deixe que ninguém conheça sua ignorância. No mundo inteiro, as pessoas frequentemente acolhem meus ensinamentos com prazer, por serem da mais alta moral e por serem os princípios mais perfeitamente formulados para o bom comportamento e viver diário. Contudo, afirmam rapidamente que as histórias sobre os milagres devem ser deixadas de lado, pois estes são aberrações das leis naturais do universo e são impossíveis. Esse tipo de pensamento levanta as barreiras ao futuro progresso do desenvolvimento científico e espiritual do qual a mente humana é capaz. De fato, não vim à Terra para apresentar uma nova religião ou um novo código moral, mais alto do que aquele dado por Moisés nos 10 Mandamentos. Meu propósito foi o de trazer uma nova percepção de Deus como Criador e a compreensão da existência em si mesma. Deste conhecimento deveria surgir uma nova forma de viver. A atitude correta para com minha missão na Terra neste terceiro milênio é a de reconhecer que os milagres que eu realizei estão mais além da capacidade do ser humano médio deste momento. No entanto, tais milagres foram exemplos de que pode ser alcançado no futuro quando as mentes das pessoas estiverem plenamente imbuídas do verdadeiro conhecimento da existência e estiverem também por meio da fé, da meditação e da oração totalmente sintonizadas e impregnadas da consciência universal vida-amor. Foi realmente verdade que andei sobre as águas. Quando meus discípulos embarcaram para cruzar o lago, desculpa que eu li de um jeito que não deu para entender, ele está fazendo uma pergunta. Vou ler de novo. Foi realmente verdade que andei sobre as águas quando meus discípulos embarcaram para cruzar o lago? Se você leu a narração bíblica deste incidente, perceberá que meus discípulos tinham me deixado para trás. Ansiava pela oportunidade de afastar-me de qualquer contato humano, de retirar-me para as colinas, para mais uma vez entrar em profunda meditação, permitindo que a minha consciência se unisse à dimensão universal da consciência de Deus. Enquanto estive nesse estado espiritual que transcende a consciência humana, toda a consciência física desapareceu e foi elevado em êxtase na corrente universal da vida. Soube que a vida universal era tudo, que a vida era a realidade de meu ser e que tudo mais eram aparências mutáveis.
transitórias da vida universal, tornadas visíveis. Soube e senti que eu era a própria vida e que, ao introduzir-me na consciência da vida, mais além da consciência terrena, as leis que governavam o meu ser físico eram transcendidas e já não se aplicava à carne e ao sangue de meu corpo humano. Desejei mover-me nesse novo estado transcendente e vi a mim mesmo saindo da caverna flutuando. Vi meus discípulos no lago e soube que estava em aflição. Sem esforço, desci flutuando a colina em direção à margem e, ao retornar ao contato com meus assuntos humanos habituais, no caso os meus discípulos, encontrei-me repousando sobre as águas. No entanto, ainda estava no estado em que percebia plenamente que eu mesmo era a vida individualizada e, portanto, que meu corpo estava banhado pelo poder vital que continuava me deixando mais leve e transformando a estrutura atômica do meu estado físico. Você deve entender que ouvir e pensar no estado de consciência humana e a ascensão à compreensão transcendente da vida universal, quando a consciência pessoal já está afastada da condição corporal e plenamente fundida ao Pai, consciência universal, pertencem a duas dimensões totalmente diferentes do ser. A consciência humana pode receber inspiração do Pai, consciência universal, mas a inspiração que se recebe se mistura à condição humana e frequentemente é mal interpretada, segundo o conhecimento armazenado que já controla o cérebro e, portanto, os próprios processos mentais. Lamentavelmente, a inspiração que você recebe é contaminada e distorcida por suas atuais crenças fortemente arraigadas. Gente, como eu falei para vocês, a cada leitura as cartas de Cristo vão ficando mais complexas. Vocês devem ter percebido que essa parte que ele está falando aqui é complexa, entendeu? Então vocês têm que voltar o vídeo no começo, ouvir novamente, no dia seguinte faz isso de novo e vai tentando assimilar essas coisas que ele está explicando. Associada também ao que eu estou entendendo e estou passando para vocês. Quer entender algo mais? Digita aqui embaixo, escreve, conversa com a gente. Vamos conversando que a gente vai desvendando os mistérios dessas cartas. Na verdade, as cartas não têm mistério. É nós que não temos a consciência aberta o suficiente para entendê-las profundamente. Por isso que cada vez que eu leio, eu entendo uma coisa nova, entendeu? E eu gosto muito disso. Isso é muito bom. Então não adianta a gente só ler, tá? A gente tem que reler, pensar sobre o assunto, conversar com as pessoas sobre isso, buscar grupos, não tem no Facebook, tem no Instagram, um monte de gente falando sobre as cartas de Cristo. Cada um vai ter uma percepção, a gente troca ideia e vai abrindo a consciência para poder entender. Mais resumidamente, o que ele falou aqui é que a gente recebe inspiração do alto, certo? Mas como nós estamos encarnados e nós temos a nossa própria consciência, ela se mistura com essa informação que nós recebemos e a gente tira conclusões de acordo com o nosso grau, não de evolução, mas de consciência, de entendimento, entendeu? Como eu já disse em áudios anteriores, na época que Jesus esteve aqui, as pessoas ainda não tinham mínimo para compreender as coisas que ele falou. Os que eram mais, compreensíveis e que entenderam Jesus foram os discípulos e algumas outras pessoas que também não foram registradas como discípulos, mas que seguiram Jesus. José de Arimateia, tem alguns outros, gente. Então, o que acontece? As pessoas não estavam preparadas naquela época para entender, mas nós recebemos, como Jesus também já disse nas cartas, energias e vibrações que estão nos abrindo a mente para a gente poder compreender. Já tem 23 anos que essas cartas foram escritas, certo? Por quê? Porque Jesus viu um momento propício para começar a acordar a maior parte da humanidade. A maior parte entre aspas, né, gente? Uma grande parte, mas não a maior. Falei errado aqui. Mas esse trabalho dele está sendo muito mais produtivo do que o daquela época. Por quê? Porque agora a gente está recebendo energias iluminadas e também já vivemos em 2000 anos, muitas encarnações, e estamos aprendendo cada vez mais.
entendeu? É isso que Jesus quis dizer. Quando ele trouxe essas cartas, é um complemento. Certamente, pode ser que venha mais coisas daqui 100 anos, daqui 20, daqui 30. O processo é evolutivo e a gente vai entendendo cada vez mais. Mas voltando aqui ao assunto das cartas, gente, ouçam novamente, baixe as cartas no site, leiam, tá? Todo dia um pedacinho, vai buscando entender, que você vai se conectar com a consciência de Jesus e ele vai te ajudar a entender tudo isso, tá bom? Eu vou concluir esse vídeo por aqui, agradecendo vocês mais uma vez por ter visto até o fim do vídeo. Muito obrigada, sejam sempre bem-vindos. Um beijo de luz, até o próximo vídeo, gente. Tchau!